Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas hoje aqui para os nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados que compõem a nossa mesa de hoje. Primeiramente, aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, a Mônica Buava. Ela é gerente de campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira e também coordenadora nacional da campanha Segunda Sem Carne. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de a gente compartilhar aí o nosso trabalho. Nós que agradecemos. Também aqui à minha esquerda, o diretor do The Good Food Institute, é o Gustavo Guadagnini. Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui à minha direita, o CEO do restaurante Plant Made, Fábio Zuckerman. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Mauro. E o diretor comercial da VEG Venda Fácil e dos queijos gregos Violife, Renato Ruivo, também aqui à minha direita. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, obrigado. Antes do nosso primeiro tema, vamos aqui ouvir um recado da Prefeitura de São Paulo. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado, e você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, ô sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Você sintoniza o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon AM 740 e vamos então ao nosso primeiro tema de hoje, que é o seguinte: alternativas vegetais às proteínas de origem animal são a principal tendência alimentar atual, movimentando bilhões de dólares e crescendo continuamente. Para entender esse potencial, o The Good Food Institute realizou uma pesquisa sobre os hábitos de consumo dos brasileiros. O estudo também buscou entender quais são as motivações dos que adotam dietas sem produtos de origem animal. Gustavo Guadagnini, primeiramente, vamos falar dessas motivações? Com certeza. A gente conseguiu ver que aqui no Brasil as pessoas estão um pouco mais motivadas pela saúde do que na maior parte dos outros lugares do mundo, né? Então a gente espera até que o vegetarianismo seja muito motivado pela proteção animal, e a gente teve respostas bastante sólidas de que talvez a primeira porta de entrada nesse assunto foi a questão da saúde para a maior parte dos consumidores hoje em dia. Então o que a gente tem é um movimento bastante consistente de pessoas que começam a buscar novas formas de se alimentar, talvez para obter uma alimentação mais saudável, com menos colesterol, com menos gorduras saturadas, e por isso vão em busca de uma dieta vegetariana também, ou colocam alguns pratos vegetarianos no dia a dia. O que essa pesquisa traz de novo em relação a esse tema dos alimentos veganos? Uma das coisas que eu acho super importantes é a gente perceber que o vegetarianismo não é mais um nicho. A gente não fala mais hoje sobre a necessidade de criar produtos e vender esses produtos para os vegetarianos. O que a gente está falando é que todas as pessoas começam a consumir produtos vegetarianos, mesmo quando elas ainda não mudaram totalmente a alimentação. A nossa pesquisa mostrou que 30% dos consumidores brasileiros, eles já declaram que consomem produtos vegetarianos. É um número maior do que o número de vegetarianos que a gente tem aqui, exatamente mostrando como as pessoas cada vez mais se interessam em diversificar a alimentação delas e começam a consumir esse tipo de produto.
Mônica, sempre vegetariana ou em algum momento da vida sua alimentação, enfim, você Eu parei de normalmente, comer mudou? animais com 16, 17 anos. Então isso já faz O que te motivou? Os animais. O primeiro motivo foi a questão dos animais, quando eu soube o que acontecia com eles, né, por trás daquela imagem bonitinha do frango, da vaca feliz. Então, aquilo me chocou e eu não queria mais fazer parte. Eu não assisti documentário, né, muita gente acaba virando vegetariana porque assistiu documentário. Enfim, foi só conversa com pessoas que já eram vegetarianas há muito tempo, e aí me deu um clique. E o segundo motivo foi quando eu percebi o que eu fazia com outro ser humano. Então, assim, se eu quero um mundo de paz, se eu quero poder viver bem, eu não posso fazer ou pagar para outra pessoa fazer aquilo que eu não tenho coragem. Muita gente fala, nossa, se eu tiver que matar um animal para comer, eu não vou matar. Mas a gente está pagando. E qual é a condição de trabalho desses seres humanos, né? Dessas outras pessoas? Se a gente não tem compaixão com os animais, então vamos pensar na nossa mesma espécie, né? Então, tem... Por exemplo, nos Estados Unidos, em muitos estados, quem trabalha em matadouro não pode ser júri popular, porque perdeu a sensibilidade. Imagina só o seu trabalho, 8 horas por dia, você matar. E esses animais, eles não querem morrer. Então, é uma luta, né, brutal. Então, assim, você gera no outro ser humano o pior do ser humano. Então, você faz com que o outro ser humano viva na barbárie, que mate, que lute corporalmente, né, para poder a gente simplesmente pegar uma peça de carne no supermercado e no churrasco. Então, essa questão do ser humano, para mim, depois foi o segundo motivo, bateu muito forte. Fábio, sempre vegetariano, você também em algum momento mudou? Não, eu mudei e muito, né? Eu sempre sofri com obesidade, né? Minha esposa se tornou vegana há 6 anos e um dos meus filhos também. E há 6 anos atrás, um pouco mais, ela tinha acabado de engravidar da nossa terceira filha e aí eu tinha 140 quilos nessa época, eu fui muito resistente. E por 3 anos após essa transição da minha família, que eu mudei. Mas eu fui muito resistente a isso, mas por dificuldade de quebra de hábitos, culturas, tradições de família, que eu acho que é um grande impedimento para muitos, né? Você vê muita gente hoje, esses millennials, jovens, querendo, né, ter uma alimentação vegetariana, mas às vezes não conseguem, até porque a família continua botando aquele caldo de carne no feijão. Enfim, acho que quebra de tradições e culturas é muito importante. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era emergencial, né? A velocidade de tudo que vem acontecendo no mundo, principalmente nessa última década, é uma loucura a velocidade e a evolução e a transformação da cultura de consumos e hábitos de tudo e em todos os setores, né? De moradia, de viagem, de transporte, de namoro e principalmente de alimentação, e a gente sabe o impacto da comida, né? Em relação a combater o que vem acontecendo com o nosso planeta, principalmente se olhando nos últimos 40 anos o que a gente consumiu dos nossos recursos naturais. E essa superação, mais do que força de vontade, o que tem a mais? Para mim foi super a questão animal, né? Minha esposa sempre foi muito ativista e para mim foi fácil fazer essa conexão. Eu sempre tive uma questão muito forte com os animais, mas eu tive uma conexão bem curiosa, assim, foi pessoalmente com um bezerro até, foi uma história, depois um pouco de tempo, mas foi muito legal. A conexão animal foi a primeira coisa que pegou para mim, e ver a transformação do meu filho, né, que é esportista, criança, sendo criado sem o leitinho, sem a carninha, para mim foi uma quebra de paradigma, e eu vendo ele se destacar no esporte cada vez mais. Minha esposa, né, deu uma mudada, eu falei, isso aí realmente faz bem, não é assim, fui vendo os exames de sangue dele cada vez melhor, e aí realmente eu acreditei, fiz essa conexão e a hora que eu vi, eu já foi natural para mim desconectar de produtos de origem animal. Renato, e a sua história com o vegetarianismo? A minha mudança é recente, cerca de 2 anos, e a minha mudança foi inicialmente pela saúde. Eu fui ao médico e o médico me apresentou uma série de resultados de exame e colesterol muito alto, glicose, enfim, todos os índices fora do padrão. E ele veio com uma série de remédios que eu teria que tomar. Eu falei, eu não vou tomar esses remédios. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não vou. Eu mudo, mas eu não vou tomar o remédio. E aí minha filha já é vegetariana, eu me inspirei um pouquinho nela e falei, eu vou buscar alimentação vegetariana. Comecei a buscar informações, comecei a buscar dados, procurei a SVB, inclusive,
E de lá para cá, os meus índices foram só melhorando. Minha taxa de colesterol baixou, e baixou muito, índice de glicose, enfim, uma série de dados. Eu emagreci, não tanto quanto o Fábio, mas emagreci 12 quilos de lá para cá. E, obviamente, que depois que você se envolve no assunto, você acaba... Hoje, se alguém me pergunta, você virou vegano por causa da saúde? O start inicial, sim, mas hoje eu não saberia mais responder se é pela questão da saúde, animal ou ambiental. Virou tudo uma coisa só. Agora, Gustavo, essa pesquisa do The Good Food Institute, ela tentou entender os hábitos de consumo dos brasileiros, mas com qual objetivo? Quem é que usa essa pesquisa? Qual é a finalidade? O nosso objetivo, o nosso instituto trabalha junto com a indústria, né? Então, o nosso grande objetivo é ajudar a indústria a substituir os ingredientes com origem animal. Então, aqui tem muito espaço para as campanhas de conscientização, onde a gente fala em mudar os hábitos das pessoas, e esse trabalho tem que continuar acontecendo, mas o GFI, como instituto, o GFI de The Good Food Institute, né? A gente vem para tentar também diminuir esse atrito, ou seja, vamos lançar produtos que parecem mais com o que as pessoas estão acostumadas a comer e elas vão ter menos dificuldade de fazer a mudança. É o caso, por exemplo, de lançar um hambúrguer que parece com a carne, de lançar um frango vegetal que realmente parece com o frango de origem animal, os queijos, os ovos. Então, hoje, essa história toda virou um movimento de inovação da indústria, onde a indústria encontrou outra forma de fazer o mesmo tipo de produto que eles estão acostumados a vender. É mais ou menos esse o grupo que utiliza as pesquisas que a gente faz. Você já ouviu... Eu posso só comentar? Claro, Mônica. Porque quando a gente fala, né, eu falo de saúde, falo dos animais, falei das pessoas, a gente não tocou na questão ambiental, mas o consumo, né, a gente substituir a proteína animal pela proteína vegetal traz muito benefício para o meio ambiente. Inclusive a gente está na Semana Mundial Sem Carne, e aqui no Brasil, inclusive Greenpeace colabora e divulga essa campanha. As pessoas acabam sempre parando na questão do gosto. Você fala, olha, dos animais, e você apresenta como os animais são tratados, a pessoa concorda. Eu não concordo com o que é feito com os animais. Quando você mostra a questão de saúde, né, tem dados científicos que mostram, né, que a alimentação vegetariana baseada em vegetais é bem melhor para a saúde do que uma alimentação baseada em produtos de origem animal. Então, enfim, tudo isso, só que a pessoa para na questão do gosto, ou foi como o Fábio falou, né, na questão da rotina, dos hábitos que a gente tem. Então, esses produtos, eles, ao meu ver, eles são maravilhosos porque você ajuda a pessoa a manter a rotina que ela tinha, né, e substituir ali com algo bem parecido, e aí sim ela vai colocando, né, vai aprendendo, vai estudando, e aí vai mudando para uma alimentação mais saudável. É uma situação mais gradual de mudança. Exato. Em que é mais fácil você se adaptar a essa novidade. Né? Imagina você ir em restaurantes que você já está acostumado e que ali tem opção, né, opção vegana, enfim. Exato, e a pesquisa deixou isso muito claro também. Quando a gente perguntou para as pessoas o que elas esperam, o que ainda falta para fazer a mudança, o sabor apareceu em primeiro lugar. Então as pessoas, e por sabor entenda-se sabor, textura, cheiro, né, tudo que é a característica de fato da comida, e depois as questões de preço, então de ter um preço competitivo e de conveniência. Essa questão que a Mônica falou, de ter opção vegana, por exemplo, entra em conveniência, né, que conveniência é a pessoa quer ir no supermercado e fazer a compra dela inteira naquele supermercado, e ter todas as opções que ela precisa para comer no supermercado. Ela quer abrir um aplicativo de delivery e pedir a comida e ter opção de comida, quer chegar no restaurante que ela gosta e ter uma opção de comida. Então essa questão também de embarcar as grandes marcas que têm distribuição e que vão colocar esses produtos em todos os pontos de venda é uma das coisas que o consumidor mais pede. Você já ouviu falar na segunda Sem Carne? O nome da campanha é, claro, autoexplicativo e traz a proposta de tirar do cardápio uma vez por semana a carne e outros alimentos de origem animal. Existente em mais de 40 países, como no Reino Unido, onde é encabeçada por Paul McCartney, a campanha foi lançada no Brasil em 2009 pela Sociedade Vegetariana Brasileira, em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Mônica, esse é o seu assunto. Você falou agora há pouco na Semana Mundial Sem Carne. Uhum.
Como é que é essa adesão à Semana Mundial Sem Carne e essa adesão à segunda específica aqui no caso Sem Carne? Então, né, como você falou que ela é uma campanha mundial, a nossa campanha aqui no Brasil é a maior do mundo. Então, só o ano passado foram 67 milhões de refeições oferecidas junto com os parceiros. E aí a gente tem a Secretaria de Educação do município de São Paulo, a Secretaria do Estado, né, de Educação. E a ideia é substituir, é diversificar as fontes de proteína. Então, hoje a gente tem, então lá quando surgiu em 2003 nos Estados Unidos essa campanha, se viu o perfil do americano com obesidade, colesterol alto, problemas cardiovasculares. Então, a ideia foi, e os produtos, né, o consumo exacerbado de produtos de origem animal causa tudo isso. E aí, então, se viu de uma forma de a gente colocar a campanha um convite para as pessoas substituírem, pelo menos uma vez por semana, a proteína animal da vegetal. O que a gente fala é a regra de ouro é fazer essa troca, né? Porque você trocar a proteína animal por outra proteína animal, ou seja, você trocar o bife pelo omelete, ou o bife, né, pelo queijo, aí você acaba perdendo muitos benefícios. Então, essa é a nossa ideia. E quando a gente apresentou para a prefeitura, foi maravilhoso. As nutricionistas, a gente foi conversando com elas, então já vai, né, começou em 2011 a implementação nas escolas, então hoje a gente tem na Prefeitura de São Paulo mais de 1 milhão de alunos atendidos, e no final do ano passado a gente teve uma mudança no cardápio, né, uma melhoria, então agora tem outros grãos, então agora tem grão de bico, tem bolinho de feijão preto, inclusive a Bela Gil contribuiu com algumas receitas para esse novo cardápio, e outras prefeituras também estão entrando. Então, os benefícios são diversos, né? Além de a gente mostrar para as crianças outras fontes de proteína, isso também é uma questão de segurança alimentar, você mostra que é possível ter uma alimentação saudável e mais barata, e as questões ambientais, assim, sem... A resistência da criança em relação à resistência do adulto, qual é a diferença? Como incutir na criança essa mudança, esse conceito? Quem tem resistência mais são os adultos, né? Então, o que a gente se preocupa, eu não sou nutricionista, né? Mas assim, um prato balanceado ali com cereais, arroz e feijão, né? O arroz e feijão ali vai ter os macronutrientes. O que falta é a mistura. Então, para a criança, se você simplesmente tirar só a carne e aumentar ali a proporção de feijão e de arroz, para ela vai sentir falta da mistura, porque por mais que esteja balanceado, está faltando alguma coisa. Então, essa é a nossa preocupação, de colocar ali uma mistura que seja base de proteína vegetal para fazer esse papel. Os pais, alguns têm um pouco de resistência, mas a gente tem, por exemplo, quando a Prefeitura de São Paulo tirou salsicha, a gente também teve pais que reclamaram porque tirou salsicha. Então, assim, nunca vai agradar a todo mundo, mas o que a gente tem é uma pauta muito positiva, quando você diversifica as fontes de proteína. Ô Fábio, hoje é quarta-feira, agora 12h20, está na hora do almoço para alguns, né? Daqui a pouco as pessoas vão para os restaurantes, especialmente aqui na nossa região, tem muita gente servindo feijoada, né? As pessoas estão pensando na feijoada porque hoje é quarta-feira. Dá uma dica aí de uma feijoada vegetariana. Como é que é isso? A feijoada? Bom, eu sou apaixonado por feijoada e é legal a gente mostrar que tem várias alternativas de feijoada vegetariana, inclusive hoje, né, dos componentes de uma feijoada de origem vegetal de ótima qualidade. Infelizmente tem muita coisa que não é de boa qualidade também, então às vezes testam e aí queimam um filme e falam, não é bom. Não, é bom, insistam e vão no lugar certo. Tem muitos restaurantes aí, né, que servem feijoadas vegetarianas e eu representando o Plant Made, a gente não oferece feijoada, né, mas oferece diversos pratos, releituras de pratos tradicionais, tipo um macarrão com queijo, a gente serve lá. Claro que é um queijo de 100% de origem vegetal, e um queijo rico, porque ele é feito à base de castanha de caju, com abóbora, com urucum. Então são pratos tipo o nosso pão de queijo lá no Plant Made. Ele é de mandioquinha. Então são ingredientes, né, que dificilmente crianças comeriam ele, às vezes, por falta de costume mesmo, mas é um jeito de ir inserindo esses alimentos naturais, né, da terra, em formato de pão de queijo, em sanduíches. Mas a feijoada, eu acho que a gente tem vários buffets vegetarianos, acho que hoje tem aplicativo, por exemplo, o Happy Cow, é um aplicativo que funciona no mundo inteiro, a pessoa ligou esse aplicativo, ela já vê os restaurantes vegetarianos mais próximos dela, e hoje
pode ter certeza que em todos os bairros do Brasil, aí, de São Paulo, você tem opções vegetarianas e no Brasil inteiro também excelentes opções vegetarianas. Renato, você tem uma boa receita aí de feijoada vegetariana para esta quarta-feira? Ah, sim, tem algumas aí. Você substitui os embutidos, vamos dizer assim, por legumes, por tofu, fica excelente. Eu nunca... E com as vantagens de não ter aquela gordura, ela é mais leve, você sai da refeição sem querer ir dormir, você continua trabalhando. Enfim, eu não sou chefe de cozinha, mas todas as feijoadas veganas e vegetarianas que eu comi foram muito boas. Basicamente com legumes e tofu. Então, eu digo pela experiência pessoal, aquilo que você aprendeu a gostar, a saborear, enfim. Por exemplo, tem um tofu defumado que você faz, vai te lembrar um bacon, que substitui o bacon original na feijoada. E aí, as carnes você substitui por uma cenoura, um chuchu, uma abobrinha, enfim. Fica excelente. E eu acho que cada vez mais também começam a sair soluções que estão prontas e que você compra uma linguiça vegetal e consegue fazer a feijoada também. E eu acho que esse exemplo da feijoada é super bom para a gente entender como as pessoas estão enxergando esse momento, né? Quando a gente fala em alimentação, a gente não está mais falando em nutrição. As pessoas não vão comer uma pílula que dê toda a nutrição que ela precisa e ela deixe de comida. Porque a alimentação carrega tudo que é cultural, carrega a nossa tradição, carrega as receitas da família, carrega o lugar onde a gente mora. E a feijoada de quarta-feira é um excelente exemplo disso, né? É uma tradição, é uma coisa que existe, que está em vários restaurantes. E agora a pessoa quer comer essa mesma feijoada de quarta-feira que ela sempre esteve acostumada, mas usando ingredientes diferentes, que possam entregar uma solução mais saudável, que inclusive mais apropriada para uma quarta-feira, né, que a pessoa vai voltar para o trabalho depois, e também que entregue o sabor que ela espera disso, né? Esse é o movimento aqui, a gente está entregando a mesma comida, só que de uma forma mais saudável, mais tecnológica, muito mais ética e ambientalmente correta. Vamos fazer aqui uma pausa nesse nosso papo vegano-vegetariano, do programa Gente que Fala. Nós vamos conversar agora por telefone com a doutora Carolina Queiroz, ela é médica dermatologista, responsável pelo ambulatório de hidroadenite supurativa da BWS. Boa tarde, doutora Carolina. Boa tarde, Mauro, boa tarde, ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O que é a hidroadenite supurativa ou hidradenite, né? Isso, Mauro. Pode ser chamada tanto de hidroadenite como de hidrosadenite. Na verdade, são caroços, nódulos, né, que ficam inflamados e doem e aparecem principalmente na região das axilas e das virilhas, às vezes embaixo da mama, e inflamam bastante, às vezes sai pus, né, sai uma secreção que tem um cheiro forte, e elas vêm e voltam, independente de tratamento, do paciente estar tratando ou não, se ele não tiver um acompanhamento adequado. E o paciente fica indo e voltando no pronto-socorro toda hora e essas coisas, esses caroços, esses nódulos não se resolvem. É contagioso? Não, não é contagioso. Apesar de ter bastante secreção, de sair muito pus, não é uma infecção de verdade. Na verdade, é uma doença inflamatória, uma inflamação que acontece no corpo todo, não só ali naquela área onde está com o nódulo. Então tem o problema do nódulo, do caroço, da secreção, mas é uma coisa que vai muito além disso. A gente pode ter inflamação em parede de artéria, no coração. Então é uma doença do corpo todo, é uma doença inflamatória que acontece no corpo inteiro. Quem vai ter isso, doutora? Fatores de risco? Olha, principalmente mulheres na pós-puberdade, né, depois da primeira menstruação, que isso acontece, e o paciente tem que ter uma predisposição genética, claro, mas é muito comum em pacientes obesos e tabagistas, isso é um fator de risco muito importante, o cigarro e a obesidade. A maior parte dos pacientes que têm essa doença apresentam um desses dois fatores de risco, de obesidade ou de tabagismo. Pode acontecer nos homens também, mas é mais comum nas mulheres. Sim, e o tratamento, doutora Carolina? Olha, o tratamento varia muito de acordo com a gravidade do problema. Lesões pequenas, poucos nódulos, a gente pode tratar com antibióticos orais, antibiótico de passar, né, tópico, eventualmente cirurgia, a gente pode remover aquelas áreas de cicatriz, aquelas áreas com nódulos, e claro, casos mais graves, que vai e volta com muita frequência,
que eventualmente deixa cicatriz, que até impede o paciente de mexer o braço, de ter uma vida normal. A gente tem medicações mais fortes, às vezes alguns anticoncepcionais hormonais e mesmo medicações imunobiológicas para tratarem essa doença. No nosso ambulatório aqui, nós fazemos bastante o tratamento dessa doença mais grave. Doutora Carolina Queiroz, médica dermatologista responsável pelo ambulatório de hidroadenite ou hidradenite supurativa da BWS, obrigado pelos esclarecimentos, pela gentileza com os ouvintes do programa Gente que Fala. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora a gente vai para o intervalo, o Sérgio Souza vai rodar para a gente e na volta a gente continua aqui com mais um bate-papo vegano, vegetariano, aqui na Rádio Trianon AM 740, 12h28. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. O Colégio Objetivo Integrado conquistou o primeiro lugar no Brasil no IDEB e chegou pela 8ª vez ao primeiro lugar no Enem. O Colégio Objetivo conquistou mais de 6.400 medalhas em Olimpíadas Científicas, incluindo o primeiro título para o Brasil de campeão na Olimpíada Internacional de Física e de campeão em programação na Copa do Mundo de Robótica Júnior. Objetivo, excelência em todas as áreas do conhecimento. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4h da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Fraige Filho. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos e empreendedores. Há 6 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Unip, qualidade comprovada. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. De volta aqui na Rádio Trianon AM 740 com o programa Gente que Fala. Você que nos acompanha pelas redes sociais deve ter observado na imagem o que aconteceu aqui no estúdio durante o intervalo. Aqui o Serginho Souza, que é o nosso técnico de som, entrou aqui para cumprimentar o Fábio. Eles trabalharam juntos aqui. O Fábio teve um programa aqui na Rádio Trianon há 15 anos, não é isso, Fábio? Você estava contando? Eu gosto muito de rádio, sempre me encantou muito, né? Minha família veio da área de comunicação e eu tive o prazer de trabalhar com o Sérgio aqui há 15 anos atrás, durante as madrugadas. Foi muito legal. E bom filho é casatório, né? Tá vendo? É verdade. Vamos lá para Opa, tropeçando na língua aqui. Vamos para o próximo tema. Foi inaugurado em abril, em São Paulo, o restaurante Plantmate, voltado para a alta gastronomia vegana e que traz os conceitos do chefe Matthew Kinney, reconhecido mundialmente por transformar alimentos saudáveis em pratos saborosos. A prioridade da casa é a valorização de alimentos naturais, orgânicos, integrais e locais, aliados a um conceito de hospitalidade pensada para otimizar a experiência alimentar tradicional em todos os sentidos. Ô, Fábio, naturais, orgânicos, integrais e locais. O que são alimentos locais? Locais a gente sempre valoriza, né? Eu acho que assim, se a gente olhar um pouco da história e rapidamente, né, a gente pensar na primeira revolução agrícola, né, 10.000 anos antes de Cristo, como era, né, a migração da caça para a agricultura, aí o pessoal vendo que era possível ter essa agricultura
né, sob a própria administração. Aí vem a Revolução Urbana, a gente vai para a segunda Revolução Agrícola, final do século passado, pesticidas, né, a gente começou uma destruição. Hoje a gente se fala na terceira Revolução Agrícola, que nós estamos ultrapassando, mas que eu acho que já supera essa consciência e da importância do consumo do alimento orgânico e local. Eu acho que o local, porque a gente tem que primeiro valorizar os nossos produtos, né, a questão da logística. A gente viu agora com a greve dos caminhões a questão do produto local, a importância, né? Quantos caminhões ficaram parados nessa greve com o baú cheio de carne e que depois, né, deram cargas de agrotóxicos aí para revender. Infelizmente, é muito importante a gente conseguir rastrear os nossos alimentos. Então é importante a gente dar valor para a produção local. Eu acho que essa é a revolução que nós estamos passando agora, essa revolução verde, essa era da informação que nós estamos vivendo, valorizar os produtos locais, conseguir rastrear os nossos produtos e, claro, que dá sempre preferência, né, para produtos de origem vegetal. Então hoje se fala muito nas produções de fazendas verticais, essas fazendas urbanas que já tem aqui em São Paulo, e é um conceito muito legal, porque a economia de terras é gigantesca e o controle de agrotóxicos nessas fazendas também é muito melhor. Então a gente tem que olhar o potencial que a gente tem da produção local, por exemplo, em tetos de imóveis. Agências bancárias, por exemplo, shopping centers, que tem os tetos, né, os rooftops, como chamam, desses imóveis vazios, e eu acho que tinha que ter algum incentivo, de alguma forma, em termos de impostos, para reduzir, para incentivar aqueles que disponibilizarem esses tetos para a produção de hortas, enfim, urbanas, e essas fazendas verticais. Isso é muito importante. Em que medida cresce em São Paulo locais voltados para as refeições vegetarianas? Antigamente você ficava circulando bastante para poder encontrar um bom local, e hoje em dia? Acho que eu ia falar semanalmente, mas diariamente a gente ouve novidades, não só de novos restaurantes, mas de restaurantes antigos e tradicionais se abrindo a isso, né? Nós estamos numa era da informação. Hoje as pessoas sabem o quão mal faz produtos de origem animal, né, com informações, por exemplo, da OMS, que compara, né, o perigo desses alimentos. Infelizmente, acho que as redes sociais trouxeram uma grande força para esse movimento. E, infelizmente, os grandes escândalos populares, né, como exportação de animais vivos, a proibição de salsicha, a carne com papelão, frango com salmonela, trouxeram essas informações para o povo. Então, isso é uma demanda, uma necessidade, né? Comer é uma necessidade de todos. As pessoas estão vendo quantas opções tem nesse mundo vegetal, diferente de quando a pessoa come, né, aquele negócio, carne e batata. Carne, não. Você se abre esse mundo vegetais, você vai num self-service, por exemplo, hoje mesmo se falou da feijoada, a gente vai lá, hoje tem a feijoada do Pop. Quem vai lá conhecer, o Pop, ele tem um buffet maravilhoso, com feijoada, com vários ingredientes, e um preço super acessível, que é R$15. Então a gente se abre a muito mais alimentos e é o que o Renato falou, depois que você come, você sai de lá com uma energia e vai sentindo na tua melhora da saúde, né? Posso fazer um comentário rapidinho sobre essa questão das opções em São Paulo? Eu abri aqui o maior aplicativo de entrega que a gente tem funcionando hoje no Brasil e digitei a palavra vegano. Ele mostra já 117 opções de restaurante aqui em volta da gente, onde a gente está agora, e 1.887 pratos que já estão disponíveis para você pedir, para ser entregue na sua casa, em qualquer lugar que você tiver. Isso só aqui nas proximidades, né? Isso só aqui em volta da gente. Tão difícil quanto mudar o conceito da alimentação, Gustavo, continuar inserido nisso numa sociedade que é predominantemente, vamos dizer, carnívora, né? Então, como é que é isso no dia a dia? Ser convidado para uma festa, ir para uma festa de criança, por exemplo, onde você não vai encontrar o que realmente te agrada. É um desafio, e eu acho que um desafio que tem mudado muito, assim, né? Então, quem já era vegano há mais tempo pode contar até algumas histórias engraçadas de ter ido em alguns eventos e passado dias sem ter alguma opção, de fato, para comer, de coisas gostosas. Hoje em dia, mesmo essa história do aplicativo já resolveu isso. Se me chamam para um evento e não tem comida, 20 minutos depois está chegando um motoboy trazendo a comida para mim, e essa dificuldade deixa de existir, né? Que é a questão da conveniência. As pessoas precisam ter a disponibilidade, de fato, de pedir, de comer do mesmo jeito, e eu acho que isso agora quase todos os restaurantes estão colocando opção vegetariana e vegana, os grandes buffets já podem até fazer festa de casamento, etc., com opções também. Então
os donos de negócios já perceberam que eles têm que colocar opções para conseguir se posicionar bem no mercado, né? Como é que você dribla a dificuldade, Mônica? Então, eu acho que O Gustavo vai no aplicativo ali. Não tem, ó, já então, vou... eu levo também uma marmitinha. Assim, para você garantir alguma coisa, sempre ter alguma, né? Ou uma castanha com frutas secas, frutas. É sempre possível, né? Então, você parar numa padaria. Eu lembro, né? O Gustavo estava falando de quem há muito tempo, então eu sou vegetariana há 17 anos. Então, eu descobri o maravilhoso pão com tomate na padaria. Então, durante muito tempo, eu ia na padaria, se eu estivesse com fome, e pedia um pão com alface e tomate na chapa, e tomava um suco. Eu, mais gordinho na época, já pedi um pão com batata frita, né? E aí, você pede um sucão, né? Tipo, a vitamina com, ao invés de leite, o suco de laranja. Então, assim, eu nunca... E eu... Apesar de eu ter um restaurante e tal, eu não sei cozinhar direito. Então, eu como muito fora de casa. E sempre. E aí, a gente vai aprendendo a conversar com o chefe. Ei, o que você tem aí? O que você pode fazer? É claro que isso melhorou muito. Então, hoje em dia, você tem grandes redes em shoppings ou mesmo mais conhecidos, assim, que você tem o cardápio e lá tá escrito opção vegana. Então, isso melhorou muito, muito. Então, tá... E o chocolate? O chocolate fala assim, né? Claro, tá tirando sarro. O chocolate tem cacau é fruta. Exato, e pode comer, porque tem muito chocolate vegano por aí. Tem, só tirar o leite. E a sua dificuldade, Renato? Então, assim, eu acho que até tem todas essas opções que a gente encontra hoje no mercado. Hoje você tem restaurantes populares de alta gastronomia que servem alimentação vegana. E quando você vai, assim, hoje você não esconde mais, eu sou vegano. As pessoas que te convidam normalmente sabem que você não come nada de origem animal. Outro dia mesmo, recentemente, eu fui numa festa. Na realidade, não era uma festa, era um almoço. E a pessoa se preocupou em fazer opções veganas, porque sabia que eu ia. E depois eu olhei o prato, ela fez um risoto de fungo seco, sem leite. Foi o primeiro a acabar. Foi o primeiro a acabar. Aí eu olhei na mesa, o único prato não vegano ou não vegetariano era um filé mignon com molho madeira que ela fez. O resto, tudo eu podia comer. O arroz, ela fez uma salada maravilhosa, fez um purê, enfim, tinha muita coisa que eu podia comer. A única coisa que eu não comia era o filé mignon molho madeira. Que sobrou lá. Que é o que sobrou, exatamente. Normalmente sempre quando vai numa festa, a comida feita, né, a vegana ali que está, especificamente é a primeira que acaba. Então... Ontem eu estava na Senac e conversando com uns alunos de gastronomia, de consultoria, e aí uma pessoa lá falou sobre um buffet que contrataram, uma empresa, um grande banco, contratou um buffet para fazer a festa, não sei se era de fim de ano, e que tinham 4 diretores veganos, e esse buffet ele não sabia fazer, ele não tinha conhecimento ainda sobre ter opções veganas, e a empresa disse, ou você tem opção vegana ou eu vou contratar outro buffet. E aí ele foi procurar soluções, enfim. Então, hoje você tem... ou o empresário se enquadra e vai estudar e vai melhorar o seu negócio, ou ele vai perder dinheiro. Exatamente, desculpa só completar. Se tem alguém aqui dentre os ouvintes que é dono de restaurante, que tem um hotel, uma pousada ou qualquer coisa de atendimento, e esse estabelecimento ainda não tem opções veganas, com certeza está na hora de correr atrás disso. Esses lugares já estão ficando para trás. A gente está falando de 2.000 pratos veganos sendo vendidos aqui em volta da gente. Quase todo restaurante já tem opção. Se alguém não tem que correr atrás disso rápido. E a SBB ela tem um programa que chama Opção Vegana, que é uma consultoria gratuita para os estabelecimentos que querem implementar ou ampliar a opção vegana no cardápio. Então, aí, quem estiver escutando que queira esse auxílio, a gente pode ir com receitas, treinamentos, enfim, é tudo de graça. E aí é só entrar no nosso site. Ponto, a opção vegana é tão importante para o negócio. A minha família, outro dia nós saímos, fomos num restaurante e não tinha nenhuma opção. Eu sou o único vegano dali. Para mim, nós estamos em 10. Os 10 levantaram e a gente foi procurar um outro restaurante. Ou seja, ele perdeu não um cliente, ele perdeu 10. Só por não ter uma opção vegana. Agora, voltando ao assunto anterior, de sobrar ou não sobrar, quer dizer, o que sobrou, não existe
pro vegano? Não tem que sobrou. A gente chama de que sobrou, vamos comer um que sobrou? Não, o vegano come bastante, viu? Então, assim, lasanha, eu já fiz lasanha em casa, que eu fiz a lasanha de abobrinha com leite de castanhas, tofu, etc. E fizeram a lasanha tradicional, aquela bolonhesa, não sei o quê. A minha voou, a dos outros sobrou. Porque todo mundo, quero experimentar um pedacinho. Deixa eu ver como é que é. E todo mundo amou, gostou porque não é ruim, não tem nada que é ruim. Eu costumo dizer assim, o prato do brasileiro, o que é? Arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Tira o bife, é um prato vegano. É o único item que o vegano não vai comer é o bife. É só trocar esse bife por alguma coisa de proteína vegetal. Sim. Visando atender ao crescente e exigente público vegano e também ao grande número de intolerantes à lactose, a marca grega Violife anunciou o lançamento de 7 tipos de queijo de origem 100% vegetal no Brasil. Mussarela, feta original, prato, provolone, parmesão e tradicional. Toda essa linha possui certificação kosher, ou kosher, é livre de conservantes, soja, nozes, glúten e aromatizantes artificiais, além de ser premiada e reconhecida por seu sabor. Aqui, só para esclarecer o público, o kosher ou kosher, dependendo da região do mundo onde se está, essa pronúncia, significa adequado, vem do hebraico adequado, é relativo às leis alimentares do judaísmo, não é isso, Isso Renato? mesmo. Dentro do que o Gustavo comentou, na realidade, as indústrias estão buscando cada vez mais produtos vegetais e que se pareçam com o original, com o produto. Eu não vou falar do normal, porque na minha família se fala, a nossa comida normal, a do Renato, qual vai ser? Eu falo, não, pode uma de ET, né? Mas assim, os queijos tradicionais, as carnes tradicionais, as indústrias estão buscando produtos que se assemelhem, que tenham o sabor do original, e a Arivia, que é a fabricante da indústria, da marca Violife, ela produz queijos veganos há 26 anos, ou seja, ela está muito à frente de qualquer outra indústria, porque assim, a gente aqui no Brasil acho que não falava nem vegetarianismo há 26 anos, e ela já estava produzindo queijos veganos. E essa é a proposta do produto, lógico, atende ao vegano, atende ao intolerante à lactose, ao intolerante a glúten, ao intolerante a castanhas, ao intolerante à soja, enfim, porque é um produto que não tem nenhum ingrediente desses na sua composição, e tem sabor de queijo, igual a um queijo tradicional. Gente, está bombando aqui de perguntas do público. Não sei nem por onde começar aqui. Deixa eu ver com a Mônica aqui. A Luciana de Cotia te pergunta: se o mundo inteiro se tornasse vegano, não é provável que espécies como a vaca e a galinha, que são animais domésticos, fossem extintas? Boa. Boa pergunta. Essa Na realidade, né, eu acho que a pecuária, ela extingue mais espécies do que se todo mundo, né, se a vaca para de existir. Mas na realidade, seria é meio utopia achar que do dia para a noite a gente vai... A vaca foi pro brejo aqui. Exatamente. Achar que do dia para a noite o mundo vai virar vegano, né? Mas se tem um texto, né, hipotético, como eu posso dizer? Ficção, obrigada. Que diz assim, se hoje todos os animais morressem, sei lá, porque teve uma epidemia, alguma coisa assim, todos os animais, a gente tivesse que matar todos esses animais que estão em fazenda. Naquele ano, então, naquele ano vai, 2019, hoje, 19 de junho de... 19, né? De junho. 19 de junho, 19. De 19, a gente matasse todos os animais, esse seria o ano que menos animais morreriam. Porque, por exemplo, o frango, ele tem uma vida de, no máximo, 45 dias. 30, 45 dias. Então, a gente mata 10 mil animais por minuto. Então, quando a gente fala, né, de um mundo vegano, isso ele vai se acomodando. Então, a gente acredita que conforme vai aumentando, vai reduzindo a produção e menos animais vão entrando nessa engrenagem da matança, e aí a gente vai conseguir, por exemplo, liberar pastos ou para produção de alimento, ou voltar às florestas nativas que foram desmatadas para ser pastos ou cultivo de...
Eu acho que tem uma metáfora legal sobre isso também, que é a questão das carroças. Pensa que a gente parou, antigamente todo mundo era transportado por carroças, isso gerava vários problemas, também ambientais, de sujeira, de dificuldade, e depois quando as carroças foram substituídas pelos carros, porque tinha uma tecnologia disponível, os cavalos não entraram em extinção por causa disso, eles começaram a ter uma dinâmica diferente, onde eles também estão presentes nas fazendas. O que a gente vê de futuro é mais ou menos isso, então a indústria vai parar de usar massivamente os animais se as novas tecnologias de alimento funcionarem, mas esses animais não vão deixar de existir porque a indústria parou de usar. Vai ser só um jeito de entregar a mesma solução, no caso aqui é comida, antigamente era o transporte, então entregar a solução que as pessoas precisam através de uma tecnologia nova. Agora as carnes vegetais, antigamente foi a questão dos motores, dos carros, e os animais não vão deixar de existir por causa disso. Vamos avançar para tentar fazer as perguntas todas do público, do Gente que Fala. Fábio, o Marcos de Pinheiros pergunta se os veganos precisam comer mais do que os não veganos para se alimentar. Os animais herbívoros comem o tempo todo. Ele disse que os animais herbívoros comem o tempo todo. Olha, eu não sou médico para falar isso, eu posso dar a minha experiência própria. Eu não sinto essa necessidade. Eu costumo fazer uma refeição entre o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Esse lanchinho aí da manhã, lanchinho da tarde. Eu acho que para muita gente é a questão mais difícil para se tornar vegano, que eu acho que nas refeições é muito mais fácil, mas para as pessoas que estão no dia a dia na rua, acabam caindo no pão com queijo, muitas vezes. Então, eu não vejo essa necessidade de comer mais, eu acho que a gente tem que realmente se preocupar em comer mais feijões, né, alimentos que são proteicos, então a gente tem aí o grão de bico, lentilhas, e o Brasil é um país riquíssimo nessa questão, né, a variedade de feijões que a gente tem aqui, a variedade de cereais, enfim, farofas, que a gente falou do uso integral dos alimentos, né, os talos dos legumes, a gente faz farofa. Eu não vejo essa necessidade de comer o dia inteiro, eu sou muito satisfeito com o alimento. Mas, e mesmo assim, o que é preconizado é comer de 3 em 3 horas, exato. 3 horas, então acaba certo. sendo, né, independente da alimentação, esse é o recomendado. Renato, a Marcela está em Santos e pergunta se não seria melhor substituir um hambúrguer de carne por algum vegetal saboroso e com bons molhos e temperos do que pelo fake hambúrguer de soja? Olha, eu acho que cada um é que vai decidir. O hambúrguer que tem gosto de carne, mas é vegetal, ele de repente atende aquela pessoa que ainda não se libertou e quer sentir o gosto de carne. Mas a gente tem no mercado inúmeros hambúrgueres de legumes, de grão de bico, de ervilha, de lentilha, e que você pode substituir sem problemas. Cada um vai sentir o gosto que... Para compor aquela mistura, né? Arroz, feijão, hambúrguer vegetal. Eu gosto de chapear o shiitake e botar... Tem hambúrguer de shiitake, tem hambúrguer de feijão, enfim. O Jaime do Jardim Bonfilholi, para você, Gustavo, existe alguma comprovação científica de que os alimentos transgênicos não são prejudiciais à saúde? Sim, com toda certeza. Hoje a gente considera que a pauta antitransgenia é uma pauta anticientífica, né? Então, uma das funções do nosso instituto é olhar muito para dados, entender o que é verdade e o que não é. E hoje várias universidades já fizeram... A transgenia não é uma pauta nova, já foram feitos muitos estudos a respeito disso. E tem várias universidades, inclusive um estudo famoso de Harvard, onde eles consolidaram todos os estudos que já foram feitos sobre isso. Então eles olharam para mais de 1000 pesquisas que foram feitas ao redor do mundo inteiro e não conseguiram achar nenhuma que de fato tivesse indicado que os transgênicos façam mal para a saúde. E acho que vale a gente destacar a diferença entre transgênico e o orgânico, certo? Então aqui a gente está falando que a transgenia, que é você ter mudado a planta antes de plantar, não há nenhum indício de que ela faz mal. Ao mesmo tempo, muitas das plantas transgênicas são usadas para grandes produções e recebem agrotóxico. O agrotóxico faz mal, que tem a ver com ser orgânico ou não, mas a transgenia não é o problema. Como é que está o olhar, já que você tocou no assunto, para os orgânicos, que são esses alimentos que não recebem agrotóxicos? É uma tendência muito grande também. Hoje a gente não tem uma produção massiva de orgânicos que consiga atender toda a população. Então talvez tenha um passo um pouco mais concreto do que achar que a gente vai mudar 100% da alimentação para orgânicos, que é essas campanhas por escolher agrotóxicos que possam fazer menos mal tanto para a gente quanto para o meio ambiente e ter um uso mais parecido, por exemplo, com a Europa, onde os agrotóxicos usados ali são bastante
controlados do ponto de vista de efeito ambiental e de efeito nas pessoas. Hoje a gente não vê um caminho de migração 100% da alimentação no curto prazo, mas com certeza os alimentos orgânicos são melhores. Agora, existem dois desafios aí para os orgânicos, aqui a minha impressão, eu tenho essa impressão. Questão de preço, e outra, questão do visual. As pessoas são muito visuais, querem uma fruta brilhante, uma maçã brilhante, coisa, e o orgânico não tem essa cara bonita, né? Exato. Hoje, a maior parte dos orgânicos, eles vão ser mais feinhos, diferentinhos, mas assim, isso é uma questão de educação. Essa ideia da comida pela questão visual é uma ideia que vem da indústria, né? A gente compra produtos na indústria e os produtos são todos iguais. Você vai numa árvore de maçã, as maçãs não são todas iguais. Eu sou do interior, eu vim de uma cidade que chama Botucatu, lá no interior a gente tinha um rancho. Nosso rancho tinha mexerica, tinha várias frutas. Cada fruta que você colhe do pé é diferente da outra. Isso é um sinal positivo, isso é um sinal de biodiversidade, de que o produto foi criado sem veneno, sem hormônio, sem problemas que hoje a gente tem para fazer comida. Então, essa é uma questão de educação. As pessoas precisam entender que cada alimento vai ser diferente do outro, e isso é a coisa mais linda da natureza. A gente não tem que tentar padronizar a natureza. Se a maçã da Branca de Neve fosse orgânica, né? A história era outra. Exatamente. E aí eu queria só complementar essa questão do orgânico, a gente até estava conversando um pouquinho antes de entrar, que as pessoas às vezes falam que, então o vegano, o vegetariano, por ele comer mais legumes e verduras, ele acaba consumindo mais agrotóxicos. Mas na realidade não. Porque hoje, massivamente, os agrotóxicos são usados para soja, milho, que vai virar ração dos animais que estão confinados, então galinhas, hoje em dia até peixe está confinado, e esse agrotóxico todos os animais acumulam. Então, eles vão bioacumulando em seus músculos esses agrotóxicos. E aí, quando a pessoa come carne, a pessoa está comendo todos os agrotóxicos que esses animais comeram ao longo da vida. Mônica, a Carla de Santo André pergunta que tipo de alimento poderia substituir, por exemplo, o cálcio e as proteínas dos peixes? Então, o peixe, a proteína, assim, o que a gente fala da substituição de... Eu não sou nutricionista, né? Então, deixar bem claro que a gente por vivência, tem... Por vivência, é você consumir verduras escuras. Então, couve, brócolis, então, né, as folhas escuras, elas são ricas em cálcio. Você tem produtos que são enriquecidos, né, então, hoje em dia você tem muito ou leites vegetais, ou até achocolatados que são enriquecidos nesse sentido. E em relação à proteína, o que a gente fala vai com fundo, vai com tudo na família da leguminosa. E só adicionando sobre isso, os nutricionistas estão trazendo para a gente uma visão de parar de ver uma questão de substituir, como se o peixe fosse uma coisa mágica que fizesse aquele prato ali ser super saudável, e começar a pensar em balancear os alimentos. Então, todo prato precisa ter uma determinada quantidade de cores diferentes ali, de alimentos, de nutrientes, de vitaminas. Não necessariamente aquele prato que tem o peixe já era 100% saudável. Então, aqui a gente não precisa ter uma substituição direta, alguma coisa que substitua o peixe. Come bastante vegetal todos os dias e a gente vai ter todos os nutrientes que a gente precisa. Fábio, em pouquíssimos segundos, por que muitos veganos não comem figo? É a pergunta da Kátia do Campo Belo. Bem rapidamente. Eu não sabia dessa. É novidade. Come figo? Por causa o bichinho, agora que ele vai mas igual da polinizar, castanha de às vezes caju. O bichinho fica ali dentro. Na castanha Mas de isso caju também. Tem gente, né? Você falou do kasher, tem gente que quebra a castanha de caju, porque também tem dizem, né, que pode ter um insetinho, um bichinho. A goiaba também, a né? goiaba, exato. Isso é uma linha bem específica, pouca gente faz isso. Fábio, 10 segundos para a sua despedida, sua mensagem. Bom, essa questão da transição não é uma opção, é uma situação emergencial. Nós estamos num planeta com 7 bilhões de pessoas, caminhando para 9 bilhões muito rápido. A gente precisa unir tecnologia e consciência e mudar, porque nós somos a última geração capaz de mudar esse cenário. Renato, 10 segundos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade daqui e falar um pouquinho mais dos alimentos vegetais, do vegetarianismo. Eu acho que isso falta muita informação para as pessoas antes de criticar. Mônica, 10 segundos. Queria convidar todo mundo, eu queria convidar todo mundo a pelo menos uma vez por semana descobrir novos sabores, fazer segunda sem carne, se não conseguiu na segunda, vai na terça, né? Então é isso, mais informações está lá no nosso site, sbb.org.br. Gustavo, palavra final.
Eu quero dizer que a indústria de alimentação vai passar agora por uma revolução que a gente vai viver nos próximos anos, e uma revolução que não é de destruir, mas de trazer inovação para entregar a mesma comida que as pessoas estão acostumadas, mas com tecnologias que sejam mais saudáveis, mais sustentáveis e mais éticas também. Então eu convido todo mundo a participar dessa revolução e provar os produtos que estão saindo. Gente, antes de passar a chave no programa, mais um recado da Prefeitura de São Paulo que o Serginho vai rodar. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado, e você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, ô sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Termina aqui então esta edição do programa Gente que Fala de hoje. O nosso agradecimento, Mônica Boava, Gustavo Guadagnini, Fábio Zuckerman e também Renato Ruivo. Muito bom, muito esclarecedor tudo isso que vocês falaram. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela gentileza. Na mesa de som, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, gente, até amanhã. Rádio Trianon AM 700.